Vamos lá. Nona reunião ordinária, gestão 2013-2016, 29 de março de 2016, horário 19 horas em ponto. Comunico, senhor presidente, que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Primeiro secretário, por favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozar Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de atas. Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 22 dias do mês de março de 2016, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 8ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com a ausência justificada do vereador Daniel Alves da Silva por estar em viagem à cidade de Belo Horizonte pleiteando recursos para o município. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura da ata da 7ª reunião ordinária realizada no dia 15 de março às 19 horas. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente e do primeiro secretário Diego de Castro. Foram colocadas em pautas as seguintes indicações. Indicação número 79, que solicita ao Executivo esclarecimentos do setor de vigilância sanitária acerca do fumacê no combate à dengue, solicitando ainda o envio de laudo técnico que ateste o procedimento de aplicação do veneno em nossa cidade, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor e comentada também pelo vereador Antônio Carlos Pitondo, que se manifestou contrário à matéria. A votação única da indicação número 79 foi favorável por 8 votos a favor e 1 voto contra. Indicação número 80, que solicita ao Executivo informações detalhadas relativas ao mês de janeiro sobre os percentuais aplicados ao orçamento público com a folha de pagamento dos cargos comissionados de recrutamento restrito e amplo, pagamento de servidores públicos, agentes de combate a endemias e agentes de saúde, conselheiros tutelares, indenizações por demissão de servidores ou empregados, despesas relativas a incentivos de demissão voluntária, contratação de serviços prestados por terceiros, como a empresa de varrição de ruas e o percentual aplicado na folha de pagamento de aposentados inativos de autoria do vereador Felipe, sendo a mesma defendida pelo seu autor, onde aproveitaram para comentar sobre o assunto os vereadores José Osmar, Antônio Carlos Pitondo e Ismael da Silva Santos. A votação única da indicação número 80 foi favorável por unanimidade. Requerimento número 13, que solicita a moção de aplauso ao Cabo Fábio, pela sua formação no curso de Psicologia pela Faculdade Unip, de autoria do vereador Hélio dos Reis de Brito. O requerimento foi defendido pelo seu autor, sendo parabenizado pelo vereador José Osmar da Costa Júnior. A votação única do requerimento número 13 foi favorável por unanimidade. Foi apresentado à Casa o projeto de lei número 10, de 21 de março de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 479 mil, de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa para apreciação. Dispensou-se a leitura do projeto de lei número 9, de 24 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município município de Guaranésia em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor de R$ 840.827,33. Dispensou a leitura dos pareceres ao projeto. A segunda votação ao projeto de lei número 9 foi favorável por unanimidade. O presidente convidou o senhor Pedro Arcanjo Borges para fazer uso da palavra da tribuna livre, explanando sobre varredura e pente fino nas instituições, conforme inscrito, explicando as normas para uso da palavra. O senhor Pedro, usando a palavra, parabenizou o vereador Hélio pela apresentação de moção ao Cabo Fábio, comentando também sobre a violência na cidade, citando assim alguns casos ocorridos, solicitando aos vereadores para que acompanhem mais de perto o trabalho exercido pela Polícia Militar. Alertou que tanto o país como as cidades em geral precisam de uma varredura nas instituições, dando o nome como Operação Mãos Limpas. Na palavra franca, o vereador José Osmar comentou mais uma vez sobre os problemas dos bueiros no bairro Bom Jesus, reclamação já de alguns tempos da população que até o momento não foi solucionado o problema. Citou também alguns problemas do bairro Jardim dos Ipês em relação aos buracos que foram abertos em ruas. Teceu crítica ao município por não ter o serviço de emissão de carteira de identidade
enumerando as dificuldades enfrentadas para se ter este serviço na vizinha cidade de Guaxupé. Registrou ainda seu repúdio à atual administração por estar realizando a reforma do PSF no distrito de Santa Cruz da Prata, sem ao menos se preocupar em alugar outro local para o atendimento do PSF no período da reforma, finalizando diz sobre o esquecimento e abandono da administração àquele distrito. O vereador Antônio Carlos Pitondo, no uso da palavra, disse que acha necessário que o prefeito tome uma decisão quanto ao reajuste dos servidores municipais, sugerindo que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas faça uma cobrança mais detalhada sobre o assunto junto ao prefeito. Falou também sobre o programa para o incentivo no governo federal, onde o ministro Nelson Barbosa sugeriu redução de salário e corte de ministérios no governo, e finalizou dizendo que nossa cidade ainda tem condições de conceder o reajuste aos servidores, pois tem levado muito a sério seus gastos, e apenas é uma questão de tempo para que esse reajuste chegue a este Poder Legislativo. O vereador Antônio César da Silva apenas deixou registrados seus sentimentos à família do senhor Netinho pela perca do filho. O vereador Felipe comentou sobre o projeto apresentado nesta sessão ordinária, solicitando maiores explicações sobre o conteúdo do mesmo, e aproveitando para convocar os vereadores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para uma reunião extraordinária para estudo e discussão do projeto, com a presença da senhora Silvânia Almeida, para explanar sobre o projeto. Falou também sobre a falta de fiscalização e o desrespeito da administração pública com o comércio local, referindo-se às empresas que fazem propagandas em nossa cidade, sem pagar nenhuma taxa, referindo também ao comércio ilegal, onde os munícipes que têm seus comércios na cidade são obrigados a pagar os impostos e taxas em dia, enquanto fazem vistas grossas aos comerciantes que vêm para a nossa cidade com seus produtos, prejudicando o comércio local. Falou da cobrança por parte dos vereadores ao prefeito para que o mesmo envie a esta casa uma reforma do Código Tributário do município, com maior rigidez no taxamento de ambulantes de fora, impedindo assim o comércio desleal que é feito em nosso município. Disse que em conversa com o presidente da casa sugeriu que, apesar de não ser esta uma iniciativa deste órgão, um projeto de lei que reformulasse o Código Tributário do município, sendo assinado por todos os vereadores, e encaminhado ao prefeito. Finalizou desejando uma feliz Páscoa a todos. O presidente Ismael parabenizou o colega pela sua posição em relação aos ambulantes, comentando sobre a luta dos vereadores há tempos em questão das propagandas volantes, comércio ilegal e outdoors espalhados pela cidade, informando que são feito esse trabalho pelas empresas, que não tem nenhuma regulamentação para isso. Falou da participação da associação comercial para que a lei que regulamenta o comércio local fosse implantada na cidade, colocando placas nas entradas da cidade e fazendo propaganda em rádio. Porém, não houve nenhum apoio do prefeito. Lembrou ainda de sua conversa com o prefeito, onde, chamando um funcionário, o mesmo alegou falta de local para apreensão de mercadorias e carro destinado a esse serviço, ficando assim a falta de fiscalização à mercê da população. Disse ainda ser obrigação do prefeito a cobrança de impostos, e se o mesmo não está fazendo, poderá responder por renúncia fiscal. Finalizando, disse que irá apresentar mais uma vez um projeto de lei nesse sentido, convidando todos os vereadores para fazer parte do mesmo. O vereador Felipe complementou a fala do vereador referindo à falta de critério para determinadas coisas, pois a seu entender cria-se tantos cargos e não cria cargo para fiscal, haja vista estarem em falta de funcionário para esta função. Disse que fez um levantamento quanto aos feirantes dominical de nossa cidade e constatou que todos os feirantes do nosso município estavam em dia com suas taxas e impostos, muito diferente dos feirantes de outras cidades, que sequer não tinha um em dia com seus impostos. O vereador Laércio Garçom comentou sobre sua visita à Rádio Nova Guaranésia e agradeceu aos senhores J. Bueno e Nelson pelo programa apresentado, onde foi debatido sobre indústria e agricultura, dentre outros assuntos de interesse à Guaranésia e região. Quanto à criação de cargos, disse que é preciso ser sensível e ver na sua totalidade o que é melhor para o município. Em resposta ao assunto pautado pelo vereador José Osmar, informou que foi sim alugado um local para atendimento dos pacientes durante o período da reforma do PSF da Prata, agradecendo a palavra. O vereador Hélio, em sua participação, disse também sobre o comércio ilegal, que a seu entender é um comércio clandestino, e a falta de atenção do prefeito quanto aos comerciantes e respeito com esta casa. Disse que há tempo esse assunto vem sendo cobrado, mas até o momento não houve nenhuma resposta. Comentou também sobre os feirantes que vêm de outra cidade e não pagam nenhum imposto ou taxa para o município, e muitas vezes nossos munícipes estão consumindo esse produto sem saber de sua origem. Indignado, diz que a população sofre por não ter atenção do Poder Executivo, cobrando o prefeito para que o mesmo faça revezamento na escala de funcionários
para atuar na fiscalização e use de sua autoridade para designar funções a seus servidores. Lembrou da falta de interesse dos comerciantes local, pois quando se faz uma reunião para discussão de interesse dos mesmos, a maioria deles não demonstra interesse em participar, comprando mais parceria e união do comércio local. Falou também das diferenças sociais e a diversidade no modo de tratamento entre as pessoas, parabenizando o Sr. Pedro Arcanjo Borges pelo uso da tribuna nesta casa. Deixou também registrados sentimentos à família do Sr. Cássio pelo seu falecimento, refletindo assim o valor da vida. O vereador Antônio César pediu novamente a palavra para comentar também sobre o comércio ambulante e disse concordar plenamente que tudo que foi pautado pelos vereadores, porém criticou as pessoas que saem do município para realizarem suas compras fora, pois, a seu ver, essas pessoas estão abrindo as portas para outras empresas virem vender em nossa cidade, deixando um alerta à associação comercial para trabalhar nesse assunto, fortalecendo o comércio local. O vereador Antônio Carlos Pitondo também opinou sobre o assunto, lembrando a questão dos impostos que são cobrados em nosso estado e disse que é preciso a intervenção do governo estadual e essa luta é difícil. O presidente Ismael agradeceu mais uma vez a presença do senhor Pedro Borges pela participação e uso da palavra, como também a presença de todos os presentes, desejando uma feliz Páscoa a todos os vereadores e público presente. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de relação de correspondências recebidas. A correspondência encontra-se à disposição dos vereadores e cidadãos na secretaria desta Casa de Leis. Ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos para a leitura, discussão e votação de indicações. Indicação número 81, que sugestiona ao Executivo colocação de lombadas na rua Luiz Minquilo Neto. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Não é para o Carlão e o Mozart, não, né? Bom, esse trecho fica no Passo da Ilha, uma rua de grande movimento, né? Tem muita criança, parece que é pista de corrida. Tem que ter um bom senso também dos motoristas, mas isso não existe, né? E quando eu sou solicitado, eu gosto de ir e ver o problema. Fiquei 2 horas lá na porta de um salão de cabelo, tá? E realmente motoqueiros, carros não respeitam nada. E é uma rua perigosa. Então eu conto aí com os nobres vereadores na aprovação dessa indicação, que não é um pedido meu, é um pedido do povo, dos moradores daquela localidade. Presidente, se o vereador me permitir uma parte, eu acho interessante essa questão da lombada, que realmente é necessário, mas eu citei aqui acho que na penúltima reunião, que na última eu não estava aqui, que fosse feito um ofício da Câmara e que todos os vereadores assinassem, porque nós temos enviado, essa questão de lombada, um exemplo, é complexa e é muitas ruas da cidade que necessita, principalmente essas ruas do Renovação, essas ruas que virou uma mão só, no caso ali da rua Antônio Batista, que foi feito 2 lombadas lá, né? Assim deveria ter feito em outros locais. Então eu solicitei naquela reunião que fosse feito um ofício assinado por todos os vereadores, solicitando que fosse feito um estudo e que eles contratavam a empresa da Pavidé, não sei quando, se for caso, for feito de asfalto ou de lajota, levantamento das lajotas, que fosse feito.
Então, eu deixo essa opinião, essa sugestão que seja feito, que já foi sugestionado e até o momento eu não tive nenhuma resposta da secretaria, ou eu acho que na época eu solicitei para a Viva, nossa assessora jurídica, então que seja feita essa solicitação, respeitando a indicação do vereador Juninho, que pode ser votado, mas deixa essa sugestão para estar fazendo aí, porque é muito miúdo, nós temos solicitado, a população cobra a gente a todo momento, realmente, tanto na rua, nas redes sociais, né? E há essa necessidade de fazer as lombadas em diversas ruas da cidade, né? Só que, infelizmente, o prefeito não dá atenção, né? Ele faz onde ele acha que é melhor, onde ele acha que é conveniente, né? E não atende ninguém. Então, fica essa sugestão aí ao presidente da Câmara, está fazendo esse ofício aí para os demais vereadores assinarem. Mais uma vez, eu fico feliz, né, pelo reconhecimento nobre, sugestão muito digna, e reconhecimento de que quando eu pedi para contratar a empresa de trânsito, para fazer o estudo onde tinha que colocar placa, onde tinha que colocar contramão, onde tinha que colocar lombada, todos os novos vereadores disseram que não era necessário. Agora estão vendo a realidade aí, que realmente foi um dinheiro jogado fora e que tinha que ter contratado uma empresa de trânsito. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação número 81. Por favor, pronunciar o vereador que for contrário. 10 votos a favor, nenhum voto contra, uma abstenção. Valéria, assessora administrativa. Por favor, amanhã pegar os dados com o Daniel a respeito dessa sugestão dele, para que a gente possa passar aos vereadores, tá bom, Valéria? Indicação número 82, que sugestiona ao Executivo limpeza nas margens do córrego que corta o bairro BNH. Autoria, vereador Ismael da Silva Santos. Você é um idiota. Senhores vereadores, essa solicitação que eu estou fazendo, eu fiz somente ao bairro BNH, porque eu acho que o Parque do Trevo já tinha sido feito em outras reuniões, mas eu venho aqui sugerir ao prefeito, fazendo a indicação, para que ele volte a limpar novamente os córregos, as laterais dos córregos, ali que corta o BNH, não só o BNH, mas também como o Parque do Trevo e outros bairros. O mato lá está já mais ou menos a 3, 4 metros de altura, e foi feita uma limpeza há um tempo atrás, ficou muito bom, mas eu acho que tem que se manter essa limpeza, porque é um mato muito grande, gera aí a dengue, a sujeira e outras situações mais. Então, espero que o prefeito possa já estar providenciando e agendando essa limpeza nas laterais de todos os córregos aí do município. Conto com o apoio dos senhores vereadores. Senhor vereador, senhor presidente, se o senhor puder dar um adendo aqui também, sugerir ao senhor que seja feito no Novo Horizonte também. Ok. Posso acrescentar nessa? Você assina junto, então? Depois a Valéria faz dentro da minha indicação, se os vereadores concordarem, acrescentando também o Novo Horizonte, Vila Nunes, e será assinado também pelo Júlio. Todos de acordo aí? Então vamos aí à votação. Por favor, se pronunciar, vereador contrário à matéria, à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Obrigado, Júlio. Votação de projetos. Dispensa da leitura do projeto de lei número 10, de 21 de março de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, valor R$ 479 mil. Reforma e ampliação do prédio da antiga Escola Estadual Alice Altran Dourado. Leitura dos pareceres do projeto. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Membros da comissão: Felipe José Osmar Antônio Carlos Pitondo. Parecer idêntico também à da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Membros: Antônio César da Silva, Mozart Carlos de Brito e Adoc José Osmar da Costa Júnior. As comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do parecer jurídico e contábil desta Casa, justificativas fornecidas pelo Executivo Municipal,
análise de toda a documentação anexa ao projeto, leitura do decreto número 61, releitura da lei número 1918 de 2013 e leitura dos e-mails trocados entre Prefeitura e PTMG, autorizando relicitar a obra, visto que o projeto guarda legalidade e constitucionalidade. Ambas comissões foram favoráveis que o projeto número 10, 2016, vá a plenário para discussão e votação. Vamos agora, então, para a discussão e primeira votação do projeto de lei número 10, 2016. Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto? Então, vamos à primeira votação do projeto de lei número 10, de 2016. Mozart Carlos de Brito. A favor. Júlio César Marcelino. A favor. Hélio dos Reis de Brito. A favor. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. A favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. A favor. Daniel Alves da Silva. Favorável. E Antônio César da Silva. A favor. Primeira votação do projeto de lei 10, 2016. Ficou definido 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Senhor presidente. Pois não. Antes de passar para o seguinte, queria fazer, se é possível, fazer uma indicação, uma moção de pesar aqui para a Tereza Ferreira da Silva, mãe da presidente da OAB aí, a Maria do Carmo Ferreira. Se os vereadores estão de acordo, é possível. Senhores vereadores, estão de acordo com a apresentação de moção de pesar? Vamos então à votação de moção de pesar. A senhora Terezinha Ferreira. Favor, se pronunciar o vereador que for contrário à moção. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Moção aprovada. Eu pus Tereza Ferreira. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem. Senhor vice-presidente, vai fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores, imprensa, público presente, uma boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer aqui o servidor Luciano, que eu sei que ele, né, é pago para fazer o trabalho dele, mas ele foi muito... atendeu a um pedido aí, que eu fui até, né, no final de semana, fora de expediente, lá no Parque do Trevo. O nobre vereador Daniel também esteve lá, né? E segunda de manhã, ele já foi e tirou o entulho. Não precisou falar com o prefeito, não precisou falar com Carlos Fábio, nada, né? Conversei direto com ele, e ele já atendeu esse pedido. Agora a falta é a prefeitura limpar, né, o córrego, os terrenos baldios que lá está. O Parque do Trevo, que é há muitos anos abandonado pela administração. Tive também no Novo Horizonte, onde o nobre Júlio pediu para fazer mais uma limpeza, né? Excelente indicação. Mas eu fico triste com as coisas. Lá tem uma placa, não jogar lixo, né? E ontem eu estive lá, até fotografei. Pô, os moradores estão cuidando daquele pedaço do Novo Horizonte, plantando árvores, acabando com o mato, não na beirada do córrego, mas ali, né, onde a mão deles alcançam, né? Aí vai um cabeça de bagre lá e joga móveis. Fizeram um monte de entulho lá, sabe? Justo na placa, onde está escrito lá, não jogue lixo. Aí isso é lamentável, né? Aí vai a gente falar na prefeitura reclamar, mas a população também tem que colaborar. Porque como que faz? Fui lá no Parque dos Ipês, tirei umas fotos lá também.
deplorável o que tem de buraco no Parque dos Ipês. Os moradores estão indignados, né? Muito buraco. Dá para fazer até uma avenida no meio da rua lá, de tanto mato que nasceu no meio da rua. Pode fazer uma avenida com gramado lá que, né? Se é que está mais para pasto, né? Porque o mato está alto. Então, tem que ter, são cuidados mínimos que os moradores merecem. E a administração não é possível que não pode pegar um pouquinho de massa asfáltica, de piche, e tapar aqueles buracos lá, cheio de poças d'água. Aí depois não sabe de onde vem a dengue. Talvez não está vindo do quintal, não. Está vindo é da própria administração, né? E no mais, senhor presidente, é só isso. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Diego Eduardo de Castro vai fazer uso da palavra. Senhores vereadores, internautas, público presente, boa noite. Apenas rapidamente gostaria de registrar meus parabéns à munícipe Tânia por ter logrado êxito na sua reclamação em defesa do seu bairro. Parabéns, e realmente o bairro Parque do Trevo ele é esquecido e abandonado por essa administração. Parabéns. Antônio Carlos Pitondo. Vereador, peço dispensa, pode ser? Ok. Obrigado. Osário Carlos de Brito vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Só fazer uso da palavra para registrar. Sábado eu tive lá em Muzambinho, na abertura do primeiro festival de teatro de rua, onde o nosso diretor aqui, ex-diretor, o saudoso Alberto Emiliano, foi homenageado, dando nome ao prêmio que seria dado aos grupos de teatro que lá se apresentaram. Existia vários grupos de várias cidades da região, que me chamou a atenção que havia até um grupo da cidade de Porto Alegre lá participando. E Guaranésia estava muito bem representada nesse festival. O prefeito estava lá nessa cerimônia de abertura, até por conta do homenageado ser o nosso ex-diretor Alberto Emiliano. E o grupo de teatro Máscara foi quem fez a abertura do festival, com a apresentação da peça Frix. E o secretário adjunto de Cultura do Estado, o João Miguel, o Joãozinho Campestre, que é também daqui de Guaranésia, estava lá presente. Foi um evento simples, mas muito bem organizado pelo pessoal de Muzambinho. Com relação ao que o nobre vereador, o Juninho, disse aqui, de questão de até falta de respeito da população, de estar jogando lixo debaixo da placa onde está indicando que é proibido jogar lixo no local. Hoje eu passei do lado do prédio da assistência social, plantaram lá três árvores, e todas as três estavam quebradas. Quer dizer, é um descaso, falta de respeito da população. É uma coisa que deveria estar conservando, e passa lá um cidadão da mente pequena e faz um vandalismo desse. Então, a prefeitura tem sim que fazer a sua parte, mas fica aqui o repúdio a essas pessoas que fazem esse tipo de atitude com o nosso município. No mais, uma boa noite a todos. Júlio César vai fazer uso, Hélio dos Reis de Brito. Antônio César da Silva vai fazer uso da palavra. Daniel Alves da Silva. Senhor presidente, por presente, boa noite. Eu primeiramente gostaria de anunciar aqui, devido até eu era filiado a um partido, PRB, né, e até para a questão de alteração no site da Câmara, já informei o responsável pelo sistema, onde eu me desfiliei da agremiação partidária PRB e me filiei ao PSB. Também gostaria aqui, com autorização do vereador Júlio, também anunciar a filiação dele também ao PSB, né, e dizer que é uma satisfação estar nesse partido, né,
e a gente continua o trabalho da mesma forma. O partido é uma forma da gente estar afiliado, né? Mas também é uma forma da gente ter o respeito, tanto a gente para com os outros companheiros, quanto os outros companheiros para com a gente. Então, eu me senti bem no PSB e, com certeza, todos que ali estão e que vierem serão respeitados, serão participantes ali de todas as decisões. Então, eu deixo esse comunicado aos colegas e o público presente aí. Em relação ao Parque do Trevo, quero parabenizar a Tânia, né, que, com todo respeito, ela fez uma publicação na rede social, né, não denigrindo a imagem de ninguém, respeitando todos os companheiros e cobrando simplesmente o direito que ela tem de ter a sua rua limpa, né, como todo cidadão tem. Então, eu acho que todos deveriam fazer dessa forma, todos deveriam reagir dessa forma, né, para que, e nós vereadores, não fizemos mais que a nossa obrigação de ir lá, tá? Nós cumprimos o nosso dever de ir lá, os que não foram, às vezes porque não puderam, ou às vezes não viu a informação, mas tenho certeza que se vê, iriam também, né? Então, conte sempre comigo e tenho certeza com essa casa aí para a luta, né? E, inclusive, hoje teve uma reclamação, até na sua publicação lá, que um cidadão falou que tirou lá e não tirou na rua dele, lá, se eu não me engano. Então, eu acho que a prefeitura, nós não temos que agradecer o encarregado quando ele faz um serviço. Porque, eu vou citar um exemplo, amanhã, se qualquer um de nós estamos aqui for nomeado para um cargo público, né, você vai esperar o vereador ir lá pedir? Esperar o cidadão ir lá pedir? Você foi designado para cumprir uma atribuição. E qual é a sua atribuição em determinado setor? Varrer rua? Tem que varrer as ruas, que está ali no edital onde foi licitado, tal, é que as ruas é obrigação, é rotineiro e permanente, né? Então, é um dever do responsável e nós, vereadores, cobrarem para ver se está fazendo, se não tiver, fazer esse papel que nós fizemos, ir atrás e buscar a solução. Mas o funcionário público, ele não está fazendo mais que o dever, e nós também que recebemos aqui nossos salários, e não fazemos isso a troca de votos nem nada. A gente tem que reconhecer que o cidadão tem todo o direito, paga seus impostos em dias, né, e paga muito imposto, né, e infelizmente fica a desejar. Também, senhor presidente, eu gostaria como nós tivemos hoje na cidade de Alfenas, depois o vereador Felipe, que eu acho que ele trouxe até um relatório, ele vai explicar melhor, sobre a questão do fumacê que está sendo aplicado aqui na cidade de forma desordenada, né? Tem horários, tem regras, tem formas de aplicar, né? As casas têm que estar abertas, porque senão o serviço é perdido, né? E não há esse aviso por parte da administração. Não há esse comunicado por parte da administração, né? Então, infelizmente, a gente observa, e é como eu sempre citei, que fazem do jeito que querem, fazem do jeito que acham que é certo, né? E tudo na vida tem regra, até porque é um inseticida, né, vereador, que pode causar danos à saúde, né? E nós estamos vendo aí que animal de estimação tem morrido devido a inalar esse veneno. Até a gente solicitou informação da responsável do setor de vigilância e epidemiologia lá em Alfenas, perguntamos se eles fazem mal à saúde, né? Ele falou, não, você não deve ficar dentro de casa quando estiver aplicando o produto, né? Mas você pode logo de imediato estar adentrando, se não tem problema, você não pode simplesmente pegar aquilo, mas eles passam de manhã ou à noite e não avisa, a população às vezes está com a casa fechada, então é perdido, né? Então, a forma que estão aplicando, acredito eu, e conforme ela mesmo disse, está completamente errada, né? Então, eu espero que o prefeito olhe através da vigilância sanitária e organize, né? Organize para que cumpra a regra, porque o próprio setor de vigilância sanitária do Estado, ele já passa essa regra, né, para estar sendo aplicado de forma correta, que não venha prejudicar a população, né? Então, fica aí, presidente, também essa questão das lombadas, né?
eu acho que é importante fazer esse ofício. Peço a Vossa Excelência que comunique aos responsáveis da casa para estar fazendo, elaborando esse ofício e estar sendo assinado por todos os vereadores aqui. Muito obrigado. Felipe Lages Lealdade, vai fazer uso da palavra? Sim, boa noite a todos. Quero agradecer a presença da Tânia, dos demais. Rapidamente comentar sobre a questão levantada pelo vereador José Osmar com relação ao estudo de trânsito, para dizer que não é porque a gente vota favorável a determinada indicação que a gente concorda ou discorda das indicações ou dos pedidos anteriores. Até porque eu prezo muito, eu acho que o gestor público, no caso o prefeito, ele tem que prezar muito pela economicidade dos gastos públicos, que é um princípio consagrado pelo direito, e eu acho que nada melhor do que um estudo de trânsito, e se o prefeito tivesse interesse em tê-lo, era apenas pegar todas as indicações que já foram apresentadas com relação a pedido de lombada, pedido de placa, e o estudo de trânsito está pronto, para quem quiser ver. Então, num período tão difícil, de crise que a gente enfrenta, eu acho que se gastar para fazer um estudo de trânsito não é válido. Fui contrário e serei todas as vezes que for solicitado, até porque todos nós aqui, como o próprio vereador disse, ele ficou no local observando que existe a necessidade. Então, não vejo necessidade de ter um especialista, sendo que nós próprios sabemos quais são as ruas perigosas em Guaranésia, quais ruas que carecem de inversão de mão. Por exemplo, quando abastecíamos o carro da Câmara hoje pela manhã, né, Daniel? O rapaz do Lava Jato do posto veio nos solicitar que a rua da cooperativa seja feita uma alteração, porque é o único lugar que ele conhece que é estacionamento 45 graus dos dois lados, caminhão, ônibus, e lá, não sei o porquê, nada é feito. Se o prefeito tem algum parentesco naquela rua, se ele tem interesse, eu não sei. Então fica aqui esse posicionamento. Com relação a... Uma parte aí, senhor Felipe, lá quando a gente conversou com o prefeito na época dos trânsitos, eu fui convidado a uma reunião, lá ficou acertado que ia ser uma mão só, ia só subir ou só descer, ia ser de um lado só os 45 graus, se eu não me engano, o Mozart deve lembrar. Mas tanto aquela rua como a do Posto Matão ia ser só uma mão e continua do mesmo jeito. Pois é. Com relação à questão do fumacê, que a gente indagou na semana passada, realmente o Estado tem uma nota técnica que define todo o procedimento que tem que ser feito. E o que falta, ao meu ver aqui, apesar de, até onde eu estudei e constatei que esse fumacê tem apenas efeito psicológico e que ele só é usado, como disse a moça da vigilância em Alfenas, no último dos últimos casos, quando não houver mais nenhum recurso. Mas aqui falta muita coisa para ser feita antes de fazer o fumacê. Mas o principal que nós detectamos é isso, o desrespeito com a população. A população tem que ser avisada com antecedência. Tal dia o fumacê vai passar na rua de sua casa. Favor deixar as portas e as janelas abertas para que o produto adentre na casa, o produto surta efeito. Quando estiver aplicando, tente ficar do outro lado da rua ou fora de casa para que vocês não se intoxiquem com esse produto. Mas aqui isso não é feito. Apesar de falarem que é feito, eu não vi. Se alguém tem notícia de que a secretaria, do setor de vigilância em saúde faz isso, vocês depois me informem que a gente se retrata aqui. Vereador, você só me permitiu uma parte, também foi citado lá que esse fumacê, ele não deve ser passado somente no período que nós vivemos hoje, que é uma epidemia de dengue no município. Esse trabalho tem que ser feito permanente, continuadamente. Ele não pode parar durante o ano, né? Porque o pernilongo ele vem vindo de outras áreas, então para você combater e não haver o que está acontecendo em Guaranésia hoje, teria que ser aplicado e deve ser aplicado permanentemente. Infelizmente não é. Só para fazer mais uma conclusão, vereador, ele também foi informado sobre a questão dessa outra problema, esse outro problema que está presente da H1N1, né? Que Guaranésia tem 2 casos, inclusive parece que as pessoas estavam na UTI, na UI, que
né? Então, nós estamos vendo já na televisão esse caso está se alastrando no Brasil, é outro problema sério, né, que eles não avisam, não comunicam a população, não fazem um trabalho de esclarecimento nas escolas, né, nas associações, nas entidades, e deixa para a última hora. É a hora que virar uma epidemia, aí fica aquele desespero, né, tentando tampar um buraco aqui, outro ali, e joguem a responsabilidade em cima da Câmara. Então, a gente sempre tem alertado para essa questão da prevenção. A prevenção é o melhor caminho e fazer programas em parceria com as escolas, com as entidades, sobre essa prevenção. Obrigado. Nada. Com relação a H1N1, é exatamente isso que o vereador Daniel falou. A conscientização ela deve ser feita prévia. Os métodos de prevenção devem ser divulgados antes à população. Até hoje tive a oportunidade de encontrar com a Carmen na Santa Casa, ela é amiga da gente, tem liberdade, ainda brincou. Falou, não vai meter o pau nisso aí também não, igual você está falando, na dengue lá, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu acho que vocês têm que fazer o trabalho anterior de conscientização, porque depois que a gente perder vidas aí e que essa doença, essa endemia, essa epidemia se alastrar, já é tarde. Com relação à questão de fitas para medição de glicemia também para diabetes, nós estivemos lá buscando informações com o Laércio, que atenciosamente nos atendeu, e o problema já está sendo resolvido pelo Estado, e em breve a nossa farmácia básica normalizará esses produtos lá disponíveis para os diabéticos. E com relação, para finalizar, eu vou falar nem o bairro Parque do Trevo, é a cidade suja. A gente anda muito pela cidade, gente, a cidade está suja, né? Mal cuidada, não se pinta mais meio-fio. As praças, quantas e quantas praças, na Coab, em outros lugares, parece uma floresta de tanto mato que tem, tanto de rua que está esburacada, alguns passeios que não têm residência e talvez sejam públicos, por exemplo, que faz fundo do loteamento Capitão, que divide o loteamento Capitão e a Coab ali, aquela última rua da Coab, o tanto de mato que tem ali, é brincadeira. Os caminhões da limpeza do lixo, todos sucateados, falta de planejamento no serviço de limpeza. Em vez de ter um cronograma de atendimento aos bairros, esse mês vamos limpar esse bairro, esse mês esse mês esse. Não, é um bumba meu boi danado. Está sujo ali, corre para lá, acode, corre para cá, acode. Não tem organização no serviço. A prefeitura não informa a população os dias de coleta, não conscientiza a população sobre a importância disso, enfim. Final de mandato, né? Temo eu que em dezembro a situação esteja pior se nenhuma medida for feita. Esses mutirões aí, faz, mas parece que não vem surtindo efeito, porque ao invés de se trabalhar a conscientização junto ao mutirão, não. Serve apenas para retirar a sujeira, mas em alguns casos, no dia seguinte, já tem sujeira de novo na rua. Então, eu acho que falta muito esse cuidado da administração mesmo com relação à limpeza. Para finalizar, que eu esqueci de comentar, na indicação oportuna do vereador Juninho, eu acho que deveria até existir uma lei, que se fosse competência nossa, eu já teria apresentado, que tornasse obrigatória a colocação de lombada e de prevenção com relação ao trânsito na porta das escolas. Escola Primeiros Passos, por exemplo, ali esses dias teve uma criança que foi atropelada ao sair da escola. Hoje a diretora, os professores estão se virando lá no período de entrada e saída dos alunos com a colocação de cones. Olha, tem uma lombada lá embaixo e uma placa de lombada virada para cima que nem desce carro mais. E a lombada que precisa ser colocada lá não é. Em detrimento disso, uma criança foi atropelada. Ou seja, não precisa fazer estudo de trânsito para saber que lá precisa de uma lombada. É colocar a lombada. É mais ação e menos blá 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 da prefeitura. Eles sabem onde precisa colocar. É só pegar todas as indicações que o Juninho fez, que os outros colegas fizeram, que eu fiz, que está traçado o raio-x da onde se precisa inverter mão, da onde não precisa, porque isso chega naturalmente pela população. Mas, infelizmente, no meu caso 8, em alguns aqui 4, nós ficamos aqui 8 anos sem ter um prefeito que dialoga com a Câmara. Só dialoga quando é de interesse dele. Extremamente vaidoso, extremamente narcisista,
tudo tem que partir dele, nenhuma sugestão que parte desta casa ele respeita, e assim nós vamos terminar o mandato, sem nenhum diálogo com a atual administração, sem o prefeito querer partilhar as coisas com a gente. Eu espero, se candidato a vereador, ser merecedor de um terceiro mandato, para poder, quem sabe, ter um prefeito parceiro, um prefeito que atenda os nossos pedidos. Que a coisa mais triste do mundo, no resumo aí desses 8 anos de mandato, é isso. É você levar os anseios da população ao prefeito, e muitos deles interessantes, e simplesmente eles ficarem de lado, simplesmente porque foi este ou aquele vereador que pediu, e este ou aquele vereador teria um mérito em cima do atendimento desse pedido. Isso é muito triste. Este é o atual e daqui uns dias ex-prefeito de Guaranésia. Laércio Garçom vai fazer uso da palavra? Bem, para terminar, eu gostaria de dizer, me solicitaram aí uma divulgação de um evento que vai acontecer em Gospé, para que pudesse divulgar aí para vocês aqui, vereadores, a cidade de Guaranésia, que no sábado, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. O autismo é uma doença que não tem cura, e muitas crianças nascem aí, os pais não sabem nem que a criança tem um autismo. Ela desenvolve, sabe que a criança tem algum problema, mas não sabe que realmente é o autismo. O pessoal de Gospé pediu para divulgar que no dia 15 de abril haverá uma palestra gratuitamente na Escola Barão, às 19h30, entrada franca. O Daniel já falou, e o Felipe também. A minha preocupação que eu queria trazer agora à Câmara Municipal é a respeito aí do H1N1, que vocês já falaram, e até ia fazer uma indicação já para o prefeito, para saber o que o município está fazendo quando essa situação do H1N1. Isso muito me preocupa, porque nós já temos uma epidemia de dengue, e eu estou vendo que esse H1N1 está vindo para arrebentar. Batatais, aqui perto, deve ficar uns 80 quilômetros da nossa cidade, 85, já teve um caso de morte com H1N1 e já tem uma pessoa na UTI. Guaxupé foi divulgado, tinha 2 pessoas, mas parece que é falso o alarme aí. O grande problema é que as pessoas passam nos médicos, os médicos acham que é uma simples gripe, algum resfriado, e acaba só descobrindo que é H1N1 quando já está lá desenvolvido em questões aí, de repente, até de não salvar mais. Nós precisamos saber do prefeito o que ele vai fazer, o que a Secretaria de Saúde está fazendo. Tem material, tem máscaras, tem luvas, vacina. E os funcionários, servidores aí do pronto-socorro, da saúde, o que está sendo feito contra a segurança desses servidores, desses trabalhadores? Eu acho que é como o Daniel e o Felipe falou, a gente tem que falar disso agora, assim. Vocês podem até estar achando assim que eu estou antecipando muito, mas não podemos deixar virar uma epidemia, não podemos deixar que chegue a ponto que chegou a dengue. Se nós esperarmos acontecer um caso de H1N1 para depois comprar máscara, para depois comprar material, para depois contratar mais médico, para prontificar os servidores, aí o cuidado, etc. e tal, aí a coisa já vai estar andada. Senhor presidente. Pois não. Se me permite uma parte, segundo informações não oficial, já houve uma morte aqui em Guaranésia com suspeito do H1N1. Então já está, né, não tem nada confirmado, mas a suspeita é grande. Felipe, só rapidinho para complementar a informação do H1N1, enquanto a gente estava em Alfenas, a Carmen ligou para o Laércio justamente requerendo aí algum produto, algum material, não sei citar o nome, algum kit para ser utilizado aqui com questão do H1N1. E o Laércio contactou a secretária para ver como é que fazia, e me parece, salvo engano, é um estabilizador que ele é usado também em caso de zika. Então, devido ao surto de zika que teve no estado, esse material está em falta, e o material que o estado vai mandar para as regionais não será suficiente para todos os municípios. Então, talvez o município tenha mesmo que tomar alguma medida de precaução. Até o César fez um comentário interessante de um acesso a uma matéria que ele teve agora há pouco, de que essa doença geralmente é uma doença do inverno, né, César? E como o ciclo dela se antecipou,
os laboratórios estavam despreparados e não fabricaram o medicamento ainda, né? Então, realmente é preocupante. E eu acho que é justo, sim, a gente cobrar, não tem que ficar esperando nada, não. A gente está exercendo o nosso papel. Presidente, se eu permitir só uma parte rápida, é bom frisar isso aí, porque às vezes as pessoas pensam, o Laércio está lá em Alfenas, ele não está preocupado com Guaranésia. Quando ocorreu essa hora que a Carmen ligou para ele, e realmente estava em falta, ele pediu imediatamente para a assessora dele entrar em contato com o Estado está providenciando os kits que estaria faltando, né? A moça entrou em contato, eles disseram que realmente estava faltando, mas dentro de 1 ou 2 dias estaria tendo a reunião para estar discutindo esse assunto e estar adquirindo outros kits. Ele pediu para entrar novamente em contato com ela daqui 1 dia ou 2 para estar providenciando esses kits para Guaranésia, quer dizer, é um sinal que ele está preocupado, mesmo lá longe, com a saúde de Guaranésia e com a população de Guaranésia. Muito obrigado. Que bom que já esteja movimentando, mexendo, preocupado. Ainda bem que a gente tem aí um regional de saúde nos representando lá em Alfenas, porque, como já falou agora mesmo também o Felipe, nós não estamos recebendo nem aquelas fitas para medir aí glicemia, né, das pessoas que têm diabetes. O Estado está quebrado, o Estado não tem dinheiro, o Estado não está mandando nada. E se a gente for esperar o município até abrir licitação, até dar o prazo de licitação, convite, tudo mais, para comprar esse material, ou para se adequar a uma possível situação de emergência, isso vai tempo, e eu acho que o município não está preparado. Acho que o município não está preparado. Então a gente tem que atentar a preocupações com isso aí. Outra coisa que eu gostaria de falar também é a respeito dos vereadores, nós que aqui estamos. Nós estamos aí no final do mandato praticamente, último ano nosso, e é muito triste, como o Felipe falou, a gente ter de repente um prefeito e a gente não ser ouvido. Esses dias eu cheguei no meu local de trabalho, na Pássaro da Ilha, onde eu trabalho, antes do meu horário tem o Antônio Cláudio, ele estava fazendo uma pergunta lá, relacionada a vereadores. Eu não me lembro qual que é a pergunta, porque só me atentei a essa situação de falar sobre isso agora. Aí você fica daquela... Assim, todo dia que tem, toda terça-feira tem pedidos, fazem indicações. Daniel, Felipe, o José Osmar faz, o César, todos fazem, alguns não fazem, igual o Diego faz menos, mas faz diretamente com o prefeito, às vezes eu faço para algum secretário, diretor, ou eu faço para o prefeito também, alguns pedem prefeito, alguns fazem através de indicação. Mas a maioria das coisas que precisa e necessita, nós não somos atendidos. E aí vai lá para a mídia social, na época da eleição, como se o vereador não trabalhasse, como se o vereador não pedisse nada, como o vereador não fizesse nada. Coisas simples igual essa, de trânsito, de quebra-mola, de placa, de porta de escola, de placa de impedimento, ele não faz, ele não resolve, ele não toma atitude nenhuma. Coisas simples como o comércio ambulante, que a gente já falou na última reunião, sobre a questão das publicidades sendo usadas em nosso município através de outdoor, carro de som, no regulamento, eu pedi para ele para que regulamentasse o horário de motinha na rua Guaxupé, só pode 9 horas da manhã até o meio-dia, depois da 1 às 7 horas da noite, depois não pode mais. Se você for lá no bairro do Hélio, lá 8 horas, 8 e meia da noite, você está assistindo o Jornal Nacional, estão fazendo barulho na rua. E é uma vergonha, é para o prefeito pegar um papel e fazer assim, a partir de hoje, o horário é esse, será multado. Ele não sabe fazer nem isso ele teve capacidade de fazer. Não sei por quê. Não sei por quê. Então é muito difícil. O prefeito tem seus méritos? Ele tem sim. Tem seus méritos. Mas tem muitas coisas, às vezes, que eu acho que são pequenas, que ele deixa de atender. E os vereadores estão aqui. Poucos vêm aí na reunião. Quem vem sabe. A gente pede, a gente cobra. As pessoas reclamam na rede social. A gente fica à disposição de tentar ajudar, de tentar ver uma maneira para estar ajudando. A gente vai na prefeitura, não resolve, em questão de saúde, nós vamos atrás do Laércio. Se não resolve, vai atrás de algum deputado que é ligado à saúde para tentar resolver. Mas é muito difícil ser vereador. Vontade, todos aqui têm. Todos os vereadores são bons vereadores. Todos os vereadores estão aí à disposição da população com vontade de ajudar. Mas, às vezes, depende de quem? Do prefeito. Quem executa é o prefeito. Quem dá a canetada, quem paga, quem assina é o prefeito. Então, é muito triste, realmente, às vezes, as decepções quanto a ser vereador nesta situação é muito grande. Eu lembro, esses dias eu cheguei na rádio
e perguntei para a pessoa, você acha o fulano de tal um vereador ruim? Eu acho que ele não faz nada. Eu tinha acabado de ir para a rádio trabalhar, eu tinha passado, estava vendo esse vereador descendo um pessoal, ajudando, levar no pronto-socorro, né, e outros vereadores que já falaram para mim que de madrugada bate na porta de casa para pedir assistência, pedir ajuda, porque a saúde está um caos, está largada, e vai piorar mais a saúde, porque além do câncer que está aí, que não tinha antigamente, cada dia está saindo mais câncer, mais pessoas com esse grande problema, aí vem a dengue. A dengue vem com esse problema, o Estado fica de mandar um dinheiro, não manda nada. O Estado não manda nada porque está quebrado. E agora está vindo H1N1. Né? Para piorar mais, se o recurso da saúde desse pequenininho, o Estado não está mandando, o município tem que investir mais na saúde. Aí vai ficando para trás cirurgias, medicamentos, e vai só virando um caos, realmente é muito triste isso. Bem, no mais, eu agradeço a presença de todos que estão aí nos assistindo, os que estão presentes, a imprensa, nosso muito obrigado, uma boa noite, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.